Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os retire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nessa semana dentro daquilo que a igreja fala que é a novena de Pentecostes. Nós estamos nos preparando para o próximo domingo. É uma semana em que a igreja pede para que nós rezemos também pela unidade dos cristãos. O evangelho de hoje continua no capítulo 17, agora nós estamos do versículo 11 até o 19, que é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus está se despedindo dos apóstolos. E é importante notar que no Evangelho diz assim, ele começa falando dessa forma: Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou. Jesus olha para o céu. Está ali na última ceia com os apóstolos. Nós poderíamos também dizer que agora, depois da ressurreição, ele está ali com os apóstolos, prestes a subir, porque ele agora já está no céu, na verdade, né? Agora ele está no céu intercedendo por todos nós, porque ele já subiu para o céu, e ele reza pelos apóstolos. A oração que Jesus faz para os apóstolos é a mesma oração que ele está fazendo para mim e para você. Ontem Jesus rezou por você e ele continua rezando. E aqui tem um versículo que eu vejo que é muito importante para nós no dia de hoje. Olha só o que é que Jesus disse: eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. Você compreende que Jesus, ele está dizendo que nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos neste mundo, sim, mas nós estamos nesse mundo de passagem. A nossa vida, ela é passageira. E para constatar isso, é o que nós vemos no nosso dia a dia. Quantas pessoas já se foram? Um dia será eu, um dia será você. Mas graças a Deus, para nós cristãos, nós católicos, a morte é apenas uma passagem, sabe por quê? Porque Jesus, ele ressuscitou verdadeiramente. E nesse tempo pascal, nós estamos vivendo esse momento de ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que nós iremos ressuscitar também um dia. Para os ateus, morreu, acabou. Para nós católicos, morreu, começa tudo. Agora começa a verdadeira vida. E Jesus está dizendo que nós não somos do mundo. E ele diz, não te peço que os tires do mundo. Porque ainda não era o momento dos apóstolos morrer.
Porque também ainda não pode ser que não seja o nosso momento também, claro. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Os guarde do maligno. Agora Jesus coloca a situação de um ser que é maligno, que é a antiga serpente, o diabo e Satanás. Que ele pode ser justamente aquele que vai nos impedir de nós morrermos e irmos para o céu. Então a preocupação de Jesus é justamente com o maligno, é com o diabo, que ele está aí fazendo de tudo para nos tirar do caminho. Porque uma vez que ele já foi condenado, e para ele não tem jeito, o demônio não vai se arrepender. Porque se ele se arrependesse, Deus daria o perdão para ele. Mas como ele não vai se arrepender, Deus não vai dar o perdão, porque Deus só dá o perdão a quem pede o perdão, a quem se arrepende dos seus pecados. Então, como ele já não tem jeito para ele vai fazer de tudo para nos tirar do caminho. Aí Jesus, lá no passado, ele olhou para o Pai e disse: Pai, o Padre José Augusto não é desse mundo, você, André, não é desse mundo, Maria, você não é desse mundo. Qual é o seu nome? Você não é desse mundo, nós estamos de passagem nesse mundo. Nós somos cidadãos dos céus, como São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, nós somos cidadãos dos céus. É lá e é para lá que nós iremos, e lá sim nós vamos ter uma vivência, uma morada permanente. Se lembra que na semana passada, Jesus, ali no capítulo 14 do Evangelho de São João também, ele disse: eu vou para a casa do Pai e vou preparar uma morada. Porque na casa do Pai tem várias moradas. Então Jesus, ele volta para a casa do Pai para preparar a nossa morada permanente, porque nós não somos deste mundo e nós não podemos permitir que o maligno nos tire deste caminho. Recentemente eu atendi uma pessoa que ela me falava o seguinte: Padre, eu estou voltando para a igreja. Eu disse: que bom, minha filha, que você está voltando para a igreja. E ela dizia que na casa dela, através de leituras que ela tinha feito, ela começou a fazer bruxarias na casa dela. Fazia questões de água mágica, começou a rezar não, fazer lá aqueles tipos de coisa que eles fazem, na intenção de matar o pai, a mãe, o irmão. Porque assim, o demônio ele nos rouba de Deus e vai oferecendo coisas, e depois que vai oferecendo as coisas, a própria pessoa vai vendo que a vida dela não tem finalidade nenhuma. Olha o que é que o diabo faz. E ela disse que fazia evocação de mortos, fazia um monte de coisas na casa dela. E a vida dela tinha virado um inferno. Estão entendendo por que Jesus rezou por nós? Porque a vida dela estava virando um inferno. O demônio estava roubando ela. Aí, em um determinado momento, eu perguntei para ela: mas como foi que você voltou para Deus? Ela disse: Padre, eu já não aguentava mais a minha vida e eu estava rezando. Naquele momento, eu nem sei, eu me voltei para Deus. E disse: se Deus existe, então me ajuda, Senhor. E de repente, passados uns dias, uma pessoa ajudou ela, levou ela para a igreja e a vida dela mudou totalmente. Agora ela é de Deus. Agora ela entende que ela não foi criada para este mundo. Agora ela sabe que o lugar dela é na eternidade. O lugar dela é no céu. É com Deus. Quando Jesus desce do céu, ele desce do céu para nos levar para o céu, porque lá é o nosso lugar. Esse é o teu lugar, é o meu lugar, é o nosso lugar. Há muito tempo aqui na Canção Nova eu até escrevi um livro que o nome dele é O Meu Lugar é o Céu.
Por que eu escrevi esse livro? Justamente com a finalidade de dizer para mim mesmo que o meu lugar não é aqui. E aí eu tenho que lutar diariamente nessa luta contra o maligno que fica me oferecendo coisas que aparentemente parece até que são coisas boas e na verdade não são. Aparentemente, é importante notar isso. Aparentemente parece ser boa, mas não é boa. Porque Ele quer nos tirar de Deus. Não te peço que os tire do mundo por enquanto, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Aí consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus que é proclamada, que é anunciada, que é lida, que é meditada, que é guardada no nosso coração. A palavra de Deus revelada que está na Sagrada Escritura, é ela que nos leva justamente ao entendimento do que é certo e do que é errado, do que vem do maligno e do que vem de Deus. Dificilmente uma pessoa que está ali inserida na igreja, que vive uma vida com Deus, que está na leitura da Sagrada Escritura, dos santos padres, meditando, lendo o catecismo da igreja, é difícil. Difícil ela entrar nos ensinamentos mentirosos do maligno, porque nós somos do céu. Jesus não é deste mundo e não é mesmo. Aqui, sempre que eu leio essa passagem, eu me lembro daquele momento que está no capítulo 19 do Evangelho de São João, quando Pilatos, Jesus diante de Pilatos, Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. Pai nosso que estais nos céus. É isso que nós rezamos todos os dias, no sacrifício da Santa Missa e nas orações que nós fazemos diária, nós dizemos isso. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino, o reino dos céus, que venha para a nossa vida, que Jesus venha e faça parte da nossa vida, para que um dia, Ele fazendo parte da nossa vida, nós possamos viver eternamente com Ele no céu. Eu agradeço muito a Jesus por esta oração que Ele fez. Pai, eles estão no mundo, mas não permita, Pai, que o maligno os domine. E no final da oração do Pai Nosso, o que é que nós dizemos? Livra-nos do mal. Não é um malzinho qualquer, é livra-nos do maligno, porque o maligno não nos quer junto de Deus. É por isso que eu faço sempre aquela oração, nos voltando para a Virgem Maria. Vamos pedir a ela que ela não permita que nós morramos no pecado mortal. O pecado mortal de servir ao maligno em vez de servirmos a Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Guarda-os do maligno. Nós não somos dele, nós somos de Deus.